Olá amigos, boa noite. Começamos agora mais um Evangelho Online com o tema Obediência e Resignação. Um tema um tanto difícil de se falar, porque todos nós nos julgamos um tanto obedientes, né, e resignados. Mas vamos avaliar hoje até que ponto somos. E para debater conosco esse tema, temos o Neto, né, que já fez a nossa abertura de notícias, e o Igor, e vamos explanar, conversar com vocês. Quem quiser interagir conosco, nossa amiga Tereza Limeira está aí no chat da Rede Amigo Espírita, né? E conversando com vocês, então vocês podem mandar as perguntas e os comentários para que a gente possa aqui interagir com vocês, né? Então, para dar início aos nossos trabalhos, eu queria que colocasse o primeiro slide para a gente começar a leitura. Você que está em casa, é Obediência e Resignação, no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas, ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. O pusilânime não pode ser resignado, do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Jesus foi a encarnação dessas virtudes que a antiguidade material desprezava. Ele veio no momento em que a sociedade romana parecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer que no seio da humanidade deprimida brilhassem os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. E aí, amigos, muitas informações nesse início do texto, que é curtinho, mas bem profundo. O que temos a dizer sobre isso? E muito profundo, né? O primeiro destaque que a gente pode fazer nessa visão de obediência e resignação é o início, né, da mensagem de Lázaro, quando ele destaca que são duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. É interessante, né, Igor, a gente perceber essa realidade, porque ser obediente, na verdade, né, é a gente conseguir trabalhar dentro de uma caminhada onde a gente vai estabelecer alguns parâmetros. E essa obediência ela se verifica a partir do momento em que a gente começa a observar as nossas atitudes diante da vida. E ser resignado, nessa visão também, é algo que a gente pode entender como ter a condição de aceitar aquilo que nos acontece. Mas para isso a gente precisa trabalhar a oração da serenidade, né? Que é aquela oração, de vez em quando no trabalho até as pessoas relembra aí a oração da serenidade, né? É a gente ter a noção, né, e pedir a Deus que nos dê a noção de mudar aquilo que a gente pode mudar, de aceitar aquilo que a gente não pode mudar, mas aí vem a parte mais importante agora, que é pedir a Deus para distinguir uma coisa da outra. E aí a gente começa a ter uma condição de resignação e de obediência, né? Porque ser resignado de fato não é fácil. E quando o espírito de Lázaro faz esse chamamento, são duas virtudes companheiras da doçura, né? Da doçura de comportamento, da doçura da forma de ver a vida, da doçura da maneira como a gente interage com a nossa própria existência, como a gente se relaciona com os outros. Porque muitas das vezes a gente confunde, e é isso que ele fala aqui logo a seguir, né? A gente confunde a obediência e a resignação com duas situações que de fato não tem a ver. Porque para muitas pessoas ser resignado é você aceitar tudo, né? Não, mas é assim mesmo porque Deus quer, né? Não, mas eu estou doente é porque Deus quer. É a fatalidade, né? Né? Eu estou assim porque Deus quer. Eu não consigo arrumar um emprego porque Deus quer, né? E no entanto tem uma parte aí que é nossa nessa relação. A gente também tem que fazer a nossa parte. E aí por isso que ele chama a atenção. São virtudes ativas. São comportamentos ativos. Eu não posso ficar numa condição passiva de vida
observando o que está acontecendo à minha volta e achando que nessa visão de resignação é assim porque Deus quer. Porque tem algumas coisas que de fato eu preciso mudar, e para mudar eu preciso colocar muita energia, né, nesse processo. E o interessante aí dessa questão de ser assim porque Deus quer, esperar que as coisas se resolvam por si só, nessa situação aí da obediência e da resignação, é porque muitas vezes nos cabe saber aceitar aquilo que nos é feito ou aquilo que nos acontece devido aos nossos próprios feitos, né? A resignação, eu acredito que seja exatamente isso, porque a gente sabe que semeadura é livre, mas colheita é obrigatória. Então, ser resignado para aceitar aquilo que nós próprios plantamos para nós, né? E aí a obediência aos desígnios divinos. Se nós realmente somos obedientes aos desígnios divinos, a gente vai plantar amor e vai colher caridade, né? Agora, se a gente planta vento, colhe tempestade. Então, essa questão da resignação que eu compreendo nessa passagem do Evangelho é justamente isso. É a gente ter a certeza de saber o que a gente vai colher. É ter a certeza do que nos espera de acordo com as nossas próprias atitudes, né? Mas ter a obediência aos preceitos divinos, onde nós sabemos que, como diz a própria bandeira do Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, quando a bandeira diz isso, fora da caridade não há salvação, é porque, de acordo com a nossa caridade, a gente vai saber amar mais, respeitar mais, ouvir mais, ser mais prestativo, ser mais ativo. E nessa ação, a gente vai ser obediente aos desígnios de Deus e saber o que espera para a gente. Porque a gente sabe, se a gente vai fazer o bem, vai colher o bem, né? Ele fala aqui ainda assim, né, a frase que eu acho que resume todo o texto, né? Ele diz: a obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração. Forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Se a gente tem a condição de obediência e de resignação, a gente não tem espaço para revolta na nossa vida. Exato. E isso é algo assim que é determinante, né, na caminhada. E não tem espaço para revolta justamente pela certeza que a gente tem do que está acontecendo. A certeza do porquê aquilo está acontecendo. Porquê aquilo foi reservado para nós. Quando na verdade a gente fala assim reservado, mas o reservado não existe. Não existe. A gente sabe que tem um planejamento espiritual. A gente sabe que antes de reencarnarmos, nós nos comprometemos sobre algumas formas. A gente pediu para passar determinadas coisas. Implorou e suplicou, como disse Severino Celestino. Implorou e suplicou, muitas e muitas vezes. E aí a gente volta e esquece. E aí, assim, para a gente conseguir clarear um pouco mais, né, eu pensei em relação a esse tema, uma condição que explica para a gente de uma forma bem tranquila. Eu estou, não é o meu caso, né? Mas digamos assim, eu estou insatisfeito com a minha vida. Eu estou insatisfeito com a vida que eu levo. E por que eu estou insatisfeito? Aí tem várias razões. Que é justamente o que ele diz aqui: a revolta insensata deixa cair. Então é essa revolta que se estabelece por conta de algumas situações que são de fato difíceis, né? Mas que são situações nas quais a gente, na maioria das vezes, pediu para viver, pediu para passar. Então, por exemplo, é a relação dentro de casa com o parente, que a gente chama de difícil, mas aí o parente também se refere a gente da mesma forma, né? É aquela situação do que eu vivo no meu trabalho, onde eu não consigo ser feliz com as pessoas junto das quais eu convivo, porque aquilo me causa uma situação de revolta. É aquela amizade, né, da qual eu me volto o tempo todo, mas não recebo o retorno, e não recebendo o retorno, eu me revolto. A obediência, na verdade, ela está muito vinculada ao cumprimento do dever. Quando a gente observa assim, nessa relação que a gente tem com a vida, no cumprimento das nossas responsabilidades. Então é o pai de família, é a mãe de família, é aquele que é o profissional no seu ambiente de trabalho, é a pessoa que tem um compromisso assumido num trabalho voluntário e por vezes ela vai, numa situação até de sacrifício,
mas é o cumprimento da sua responsabilidade. Isso expressa a obediência. E a resignação, ela é muito alicerçada na fé, né? Como você falou em relação à caridade. É essa condição de fé que vai permitir que a gente possa entender a vida de um novo ângulo, da qual a gente precisa refletir. Porque Jesus falou o que para a gente? Se tiverdes a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma das menores sementes que existem no universo, né, tu terás a capacidade de transportar montanhas. Então, essa relação que ele faz, né, mostrando para a gente o tamanho da nossa fé, ainda que pequenina, que diminuta, mas é essa fé que vai ter essa capacidade de promover transformações. E essa fé, ela vai estar alicerçada na condição de aceitação para aquilo que a gente não pode mudar. Por exemplo, uma doença que chegue para a vida da gente numa situação muito difícil. E a gente luta de todas as formas para conseguir a cura, mas não consiga. Então ali está, na determinação, que a gente precisaria viver aquela realidade. Então, a resignação nesse aspecto é algo determinante que vai demonstrar a nossa condição de fé. O problema é que às vezes a gente se relaciona com a fé de uma maneira muito estranha. Está tudo bem, está tudo ótimo, a gente está com a fé no nível lá em cima, né? O problema vem dobrando a esquina ali, a gente já começa a balançar a fé. Quando ele bate na porta da gente, a fé saiu. Ele bate numa porta e a fé já foi embora pela outra há muito tempo. Esses são pontos que a gente precisa de fato refletir, porque é necessário que a gente entenda que a fé, ela anda junto com a resignação e que a obediência anda junto com o dever. Temos interações dos nossos amigos aqui que respondem. Daniel Oliveira diz: ser obediente é servir além do dever. E o João Carlos Garcia diz: fazer tudo o que se pede, né? Ser obediente é fazer tudo o que se pede. Quando a gente fala em obediência, eu acho que que nos remete muito à nossa infância, né? Quantas mães não queriam que o filho fosse obediente, que obedecesse a todas as orientações? Então, quando a gente pensa assim, que a criança, ela obedece porque tem que obedecer, não tem outra opção, muitas vezes não tem outra opção. E quando a gente é adulto, essa obediência, como ele falou, ela é aliada da consciência, né? Quando a gente tem a consciência de por que tem que obedecer aqueles mandamentos, aqueles preceitos. Então, por que muitas vezes nós, seres adultos, conscientes, sabemos e ainda teimamos? O que nos falta nesse momento para exercitar a nossa obediência? Acho que ela tem direito a outra pergunta, né? Na verdade, isso aí é uma questão de personalidade, né? A gente sabe que muitas e muitas vezes as nossas próprias características individuais, elas fazem essa construção. A gente vê crianças que desde de tenra idade vêm a ser uma pessoa obediente, respeitosa, educada, e a gente vê também crianças que desde tenra idade não são assim. E que muitas vezes aquelas que não foram tornam-se adultos exemplares. E aquelas que muitas vezes foram na sua infância tornam-se adultos questionáveis. Aí é onde entra a responsabilidade da paternidade e da maternidade perante a evolução daquele espírito que reencarna naquela família. Porque apesar de ter a sua personalidade, a responsabilidade sobre a sua própria evolução, aquele espírito ali em tenra idade, ele conta com a influência dos seus pais, dos seus responsáveis, na construção do seu caráter. Então isso é de suma importância. Então essa lapidação, essa moldura que os familiares, que os responsáveis vão fazendo naquela criança, vão construindo aquele adulto, aquela pessoa que um dia vai ser realmente exemplo de vida, exemplo de resignação, exemplo de fé, exemplo de obediência, que vai ser um trabalhador do bem, que vai ser um educador e, consequentemente, vai ser um grande pai de família, uma mãe de família, seja quem for, não é? Então, eu acredito que mesmo
que essas ações são características da própria personalidade do espírito, da sua individualidade, em decorrência das suas consequentes reencarnações sequenciais, mas que podem ser mudadas. Até porque nós reencarnamos e reencarnamos para evoluir, para melhorar. Essa é a nossa lei. Melhorar sempre, evoluir sempre. Né? Interessante você ter falado do papel de pai e mãe, porque muitas vezes, quando a criança diz, mas por que eu tenho que fazer isso? Pai e mãe dizem assim, porque eu quero, porque tem que fazer, que é isso. E muitas vezes eu acho que o que falta é justamente esse entendimento, a consciência do porquê se tem que fazer algumas coisas. Mas mesmo com base na consciência, né, eu falo na condição de pai, às vezes se precisa fazer, mas não se entende bem, mesmo se explicando. Por quê? Porque todos nós temos, isso aí Kardec trabalha muito bem na codificação, quando ele fala, por exemplo, no Livro dos Espíritos, sobre a maturidade do senso moral. Cada um de nós tem uma realidade de maturidade diferente. Você fez uma colocação assim, que é muito pertinente para esse tema. Por que é que a gente não consegue agir dentro de um nível de consciência nesse vínculo com a obediência, né? Se a gente for observar, tem uma observação de Paulo no Evangelho, né, na Boa Nova, onde ele diz que quer fazer uma coisa e não faz, mas aquilo que ele não quer fazer, ele faz. Então é o conflito que se estabelece. E por que esse conflito se estabelece? Porque o processo de consciência ela vai amadurecendo, né? Joana de Ângeles fala muito isso no livro O Homem Integral, quando ela diz que o conflito por si só ele é benéfico. É uma coisa que assim, a gente a princípio acha que não, mas o conflito ele é benéfico. Porque eu sei que eu preciso ser obediente no contexto da vida, que eu preciso cumprir com a minha responsabilidade. No entanto, eu tenho o conflito estabelecido. No momento em que esse conflito se estabelece, eu vou começar a refletir em torno dele. E aí vem o despertar da consciência. Mas é um processo que se renova porque outros conflitos vão surgir. E nesse surgimento dos outros conflitos, eu vou ter a possibilidade efetiva de me vincular a um comportamento mais próximo daquilo que eu quero. Então, eu começo a ter um parâmetro. Esse parâmetro vai se estabelecendo. Eu vou me aproximando desse parâmetro, que é o ponto que você falou, né? A evolução ela vai acontecendo em etapas, mas é um processo contínuo. Então, quem eu quero ser? A gente está sempre se fazendo essa pergunta, né? Quem eu quero ser? Eu quero ser alguém melhor. Então, eu vou começando a identificar onde é que estão os meus defeitos. Onde é que eu preciso melhorar. Fazer parte desse contexto de se reconhecer imperfeito é algo importante para que a gente consiga fortalecer o nosso conceito de resignação e fortalecer também essa visão de obediência. Mas é um processo que para a gente ele só teve hora de começar. É como quantas pessoas a gente conhece que estão doentes e não admitem que estão doentes? Ou quantas pessoas a gente conhece que criticam de uma maneira assim absurda outras pessoas, enquanto que elas têm aquele mesmo defeito que elas criticam, mas elas nem imaginam, não admitem minimamente a possibilidade de que tem aqueles defeitos. Então, de fato, assim, é o desafio. É por isso que a gente tem que ter muito tempo investido nessa análise nossa, né, da nossa própria vida, para que a gente possa, dessa maneira, avançar na construção de uma realidade mais favorável do ponto de vista espiritual. E isso dá trabalho. Então é preciso que a gente reflita em torno dessa realidade. Refletindo em torno dessa realidade, a gente vai caminhar no processo evolutivo. E aí a gente vai sair dessa vida com tudo resolvido? Não. De jeito nenhum. A gente vai sair daqui, e é sempre esse o pedido que a gente faz a Deus, né? Quando a gente vai à casa espírita, a gente tem sempre um objetivo, que é sair melhor do que entrou. Então esse objetivo ele tem que ser levado para a nossa encarnação. Para a gente sair da encarnação melhor, e bem melhor, se possível, de quando a gente entrou. Mas tendo a consciência de que o processo evolutivo ele é contínuo e que os defeitos que eu identifico hoje, né, essa semana eu me peguei refletindo conceitos de 4, 5 anos atrás e vendo quanto eu estava com a mentalidade ainda infantilizada por conta de determinadas coisas
assim, de pensamentos que eram, hoje analisando, eram totalmente fora de contexto. De coisas que eu tinha assim, como uma visão que hoje não tem a menor possibilidade de admitir aquilo que eu pensava. E por quê? Porque a gente precisa revisitar esses conceitos e fortalecer principalmente esses dois pontos aqui, obediência e resignação. Porque isso tem muito a ver... Quem foi que falou aí sobre o dever no comentário? Foi o Daniel Oliveira. Pronto, Daniel Oliveira, quando ele fala, né, a questão do servir dever... além do dever. É servir além do dever. É aquilo que é dito quando se diz assim, é estar-se preso por vontade. É você fazer porque você tem consciência de que de fato você precisa fazer. E não por obrigação. Embora a obrigação ela já seja parte do cumprimento do processo. Mas quando eu deixo de fazer por obrigação e passo a fazer por prazer, porque eu entendo que é a finalidade maior, aí eu dei mais um passo na escala evolutiva, nessa caminhada infinita que a gente tem pela frente. Tem umas interações aqui dos nossos amigos. A Céci Bragança, ela diz assim: a única coisa que a revolta faz é nos deixar mais cansados para as nossas dificuldades. Reclamar nada mais é do que deixar mais penoso os nossos sofrimentos. Ainda a minha fé tem que ser trabalhada. E logo mais depois ela diz assim: tem um capítulo do Pão Nosso que diz sobre isso, reclamar e tudo mais. E já diz o estudo dele: com o que fala tem dois ouvidos, é o primeiro a ouvir, né? E a Tereza, acho que a Tereza mesmo interagindo conosco, ela diz assim: precisamos identificar essas dificuldades dentro e fora de nós. Leva um pouquinho, umas 1000 encarnações mais ou menos. Acho que as 1000 a gente já passou, né? Umas 400. Mas assim, essa questão da... Igor, companheiro, você quer falar alguma coisa agora? Fica à vontade. Essa questão, ela é muito séria, né? A obediência e resignação, se a gente for olhar assim, a maneira como a gente se relaciona com a vida, né? Nesse contexto de obediência e resignação, e quando a gente olha para a revolta, a gente começa a ver assim, quantas vezes a gente se revolta dentro do período de um ano por coisas que nos acontecem, às vezes por coisas que nós mesmos escolhemos, né? Eu faço uma escolha. É sempre bom a gente ilustrar para a gente entender isso, né? Vamos pensar assim, eu chego à conclusão que eu preciso trabalhar os 3 expedientes, porque eu preciso, né? Ou então eu preciso trabalhar 2 expedientes e estudar um, para poder fazer alguns encaminhamentos. E aí eu vou primeiro, segundo, terceiro, quarto mês, lá pelos 6 meses eu estou revoltado, porque eu não tenho tempo para nada, porque eu optei por fazer uma escolha de trabalhar e estudar. Então, essas situações de revolta, elas precisam começar a ser reanalisadas na nossa vida. Eu faço a opção dentro de uma realidade de acordo, dentro de casa, para que determinadas situações sejam cumpridas. E aquilo me traz também um sacrifício, entre aspas, porque quando a gente passa a viver, né, dentro de uma casa, constituindo uma família, a gente passa a ter a necessidade de renúncia. E viver a 2 pressupõe, no mínimo, já uma condição de renúncia. Imagina você viver numa família com 4, com 5. Então, às vezes a gente escuta, né, pai e mãe reclamando porque não tem tempo para si, às vezes na relação do casal, ou então porque o pai ou a mãe queria fazer uma coisa, mas não consegue. E isso é fruto de escolha. Porque em um dado momento, né, se escolheram para coabitar, se escolheram para ter um projeto de família, e ali surgiu os filhos com a necessidade de educar, de cuidar. Então é um processo de reavaliação permanente. E quando a gente olha assim nesse contexto de fé, eu me lembro do Dr. Bezerra de Menezes quando ele fala em relação ao processo de unificação, e aí serve para esse contexto, né, quando ele diz assim: não pode ser apressado, mas é urgente, né? Não pode ser feito de qualquer jeito, porque a gente sabe que um trabalho feito de qualquer jeito ele não surte o efeito esperado. No entanto, nós temos 2000 anos da mensagem de Jesus. Nós temos pouco mais de 100 anos da mensagem espírita. Mas o que surpreende é a gente ver como, por exemplo, no livro Paulo e Estevão, Gesiel, que era fiel a Deus e encontrou um Deus de amor no Antigo Testamento. Aí é onde a gente vê assim, que a nossa tarefa ela precisa ser feita e ela é urgente. O processo de renovação interior, o processo de renovação espiritual, ele é urgente por conta dessas situações. A gente tem contato com a mensagem.
E é muito provável que a gente esteja na primeira encarnação enquanto espíritas, mas é muito pouco provável que a gente esteja na primeira encarnação enquanto cristãos. E a mensagem de Jesus, ela continua ecoando no nosso mundo interior, né? Nos chamando para um processo de transformação, de mudança. Mas quantas vezes será que a gente já não adiou esse compromisso? Obediência e resignação. E essa questão de adiar, né, só te cortando um pouquinho, que vem a ilustrar perfeitamente a nossa doutrina espírita, né? Porque, na verdade, a doutrina espírita, a principal bandeira da doutrina espírita vai ser o quê? A reforma íntima. A reforma íntima e moral do ser humano. É para isso que servem as nossas reencarnações sucessivas em situações das mais adversas, das mais diferentes umas das outras. E aí, muitas vezes, aquele leigo da doutrina, quando tem o primeiro contato com a doutrina espírita, ele se vislumbra muitas vezes, e outras vezes ele ainda se engana, ou quer se enganar, porque ele diz assim: então já que o espírito é imortal e eu vou reencarnar e reencarnar e reencarnar, nessa vida aqui eu vou me atrelar a vencer só o meu egoísmo, a minha vaidade vai mais para frente, vai deixando para frente, a minha avareza fica mais para frente, e aí vai, a minha falta de fé vai ficar mais para frente. Mas nós sabemos que, enquanto espíritas, a gente tem uma responsabilidade muito maior sobre isso daí. Porque, como diz o ditado, vai ser muito mais cobrado sobre aquele que tem consciência da verdade, né? Aquele que sabe realmente o que está acontecendo, o que como as coisas acontecem, tem uma maior responsabilidade, tanto na ação como na ampliação desses conhecimentos. Porque nós sabemos, você bem colocou aí, que é impossível que nós saiamos de espíritos errantes e primitivos para um espírito puro e sereno em uma só encarnação. Nós estamos habitando a Terra, um mundo de expiação e provas, que está passando para um mundo de regeneração, não é? E aí nós ainda temos várias e várias encarnações sucessivas, como um planeta de regeneração, para depois podermos cogitar a possibilidade do Senhor Divino nos possibilitar a reencarnar no mundo evoluído. Em contrapartida, se a gente olhar para trás, um dia nós fomos primitivos e já estamos aí a 2 degraus acima. Então, se a gente conseguiu chegar aqui, é porque a gente conseguiu evoluir de alguma forma. É porque, no mínimo, hoje, nós temos consciência das nossas atitudes. Que a gente sabe exatamente a responsabilidade que nos recai sobre os nossos próprios atos. Hoje, o espírita, é inadmissível que o espírita erre e, posteriormente, ele diga: mas eu não sabia que ia ser assim. Mas eu não sabia que ia ser dessa forma. E é justamente por isso que Deus nos dá a dádiva de conhecermos o Evangelho e de praticarmos a doutrina espírita, que é para termos acesso ao conhecimento e sabermos exatamente como a gente vai fazer. Porque se fora da caridade não há salvação, eu primeiro preciso ser caridoso para comigo mesmo. E depois, logo em seguida, não no espaço muito grande, ser caridoso obrigatoriamente com o meu próximo. Eu preciso amar e respeitar indubitavelmente aquele que está do meu lado e principalmente aquele que tenta me derrubar. Porque a obediência é justamente essa a questão. A obediência vai ser exatamente você conseguir vencer as suas limitações. Nós estamos aqui. É um vínculo, né? Isso, nós estamos aqui para vencer as nossas limitações. Não é ajudar somente o outro a vencer as dele. Se a gente conseguir ajudá-lo, ótimo, maravilhoso. Mas se a gente conseguir ajudar as pessoas e não conseguir se reformar, não vai adiantar. A gente vai continuar sendo passivo e passivo e passivo o tempo inteiro. E aí não vai dar certo.
Ele termina aqui o parágrafo, né, quando ele fala que Jesus veio no momento em que a sociedade romana perecia, né, na corrupção. Ele chama a atenção aqui no final, né, na última linha aqui, ele diz: veio fazer que brilhassem os triunfos. E aí olha os valores que ele destaca: sacrifício e renúncia. Sacrifício e renúncia, né? É o que normalmente a gente não vê no espírito, na sociedade, inclusive na sociedade nossa hoje. Muitas pessoas abandonam os compromissos por conta dessa falta de vontade de abrir mão, né, de renunciar. E você estava falando em relação à obediência, eu me lembrei assim, muito da figura de Saulo, né? Saulo entra num processo de perseguição aos cristãos, né, entendendo que aquilo na verdade era um movimento perigoso, né, como ele pensava até então, e chega numa situação que a vida lhe coloca, assim, que ele de fato, quando ele se vê, né, diante de Estevão, né, que era Jezeel, e ali na presença de Abigail, que era a irmã de Jezeel, e Estevão ali nos seus últimos momentos, né, de vida, olha para Abigail, né, e diz que não tem raiva de Saulo, que perdoa Saulo, e que Saulo é um bom homem, porque se ele foi fiel a Moisés, ele vai ser fiel a Jesus. Né? E Saulo entra em parafuso ali naquele momento, né? Porque ele não conseguia entender como é que um homem pudesse exprimir tanta paz, e era justamente o sentimento que ele queria encontrar, né? A paz, queria sentir aquela plenitude que ele identificava em Estevão, mas não conseguia identificar em si próprio. E na verdade, assim, a luta de Saulo foi sempre pela propagação do bem, do amor e da caridade, da verdade absoluta. A busca da verdade. Isso. Era o que ele sempre buscava. Ele combatia e perseguia os cristãos porque, como você colocou, ele imaginava que os cristãos estavam tentando derrubar a verdade. Mas aí, na peregrinação do deserto, quando Jesus lhe aparece e pergunta: Saulo, por que me persegues tanto? Que aí ele fica cego com a luz de Jesus. E aí, naquela aparição, naquele toque, ele consegue entender o porquê os cristãos tinham tanta fé. Por que os cristãos conseguiam se reformar, conseguiam sentir-se felizes com aquela que ele julgava ser a inverdade. E aí, depois disso, ele passa a ser o maior propagador do cristianismo que existiu na face da terra. Mas tem dois pontos aí, Igor, também que são importantes que a gente lembre, né? Quando fala aqui em relação a essa visão da reflexão, os dois movimentos que Saulo realiza, né? O primeiro, quando ele vai para o deserto, na condição de tecelão, né? Para retomar a sua atividade original, e ele passa 3 anos, e nesse período ele reflete muito, né? Quer dizer, é esse mergulho interior que é necessário, íntima, né? Para fortalecer os conceitos de obediência e resignação. E quando ele volta para Jerusalém, que percebe todo o ambiente hostil, ele vai para Tarso, né, para a sua cidade natal, e lá ele fica por mais 3 anos. E ali ele se vê abandonado de todos os seus amigos até então, né, abandonado da sua família. Ele se reconhece como alguém assim, que perdeu de fato aquela condição do mundo. Ele ali então se volta de verdade para Deus, né? Isso. E constitui assim um momento muito marcante, porque depois desses dois movimentos de renovação, onde ele vai buscar na reflexão, procurando desde o seu período de infância, relembrar pontos importantes da sua existência, né? É esse olhar que a gente precisa fazer para a nossa vida. Não é aquela visão pura e simples da meditação, né, que é aquela coisa transcendental. Não é isso apenas, mas é conseguir enxergar na própria vida algumas respostas para perguntas que a gente tem. E aí a gente vai começar a entender de uma maneira diferente essa visão do sacrifício, da renúncia, que a gente precisa ter para fortalecer esses conceitos de obediência e resignação. Temos muitas interações, então vamos lá. César Bragança diz o seguinte, que já ouvi em palestras que muitas vezes antes de fazer alguma coisa deveríamos nos perguntar: será que Jesus faria? Porque aí nós saberemos o caminho a seguir, né?
Maria Oliveira diz assim: obediência e resignação nos leva a pensar nas renúncias que teremos de fazer diante de nossas vidas, pois obediência e resignação são virtudes que nos trarão paz e equilíbrio. Ainda Maria Oliveira, ela diz assim, que muitas vezes a gente escuta, mas a gente não busca o sentido, né? Na televisão que se está usando muita expressão, aceita que dói menos. Então ela diz assim: se trouxermos para o tema de hoje, é como se disséssemos: obedeça e seja resignado que sofre menos. E a Cécile Bragança ainda nos pergunta assim: como é que se lida, que a gente faz com aquelas pessoas que só sabem falar sobre problemas, só sabem expor problemas, estão reclamando da vida constantemente? Aí eu vou, como é a frase aí que aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Tem outra, Ceci, que diz assim: ora que melhora. Se a gente for fazer uma pesquisa, eu acho que todos nós somos rodeados em algum momento por pessoas com esse tipo de característica. Às vezes a gente assume esse tipo de característica também, né? Tem algum dia da vida que a gente está mais azedo do que o normal. E nesse dia que a gente está mais azedo, se a gente encostar em alguém e começar a conversar, é capaz da gente assumir esse tipo de comportamento. É natural que a gente viva algum momento da vida ainda pela nossa perfeição. Não é natural que a gente vá assumir esse comportamento e a gente vai dizer: ah, mas Jesus está fora desse contexto, né? Depois lembra para a gente retomar a questão do sofrimento aí, que também dá um caldo bom esse negócio, né? Mas assim, o que a gente faz? Uma coisa interessante para quem tem o hábito da maledicência é a gente procurar mudar de assunto, né? Já tive a oportunidade de viver algumas situações assim até engraçadas. A pessoa chegar para criticar outra pessoa e quando ela começa a criticar, a gente muda de assunto. Não muda de assunto não, porque eu sei que você está fazendo isso de propósito para falar da pessoa, né? E aí quer voltar a falar da pessoa e tal. Mas é importante que a gente, sempre que possível, procure lançar um fato novo, que seja verdadeiro, né? Um ponto positivo, porque é muito assim, há uma tendência da gente só enxergar o lado ruim das coisas, das situações e inclusive das pessoas. E a gente às vezes só vai dar valor às coisas, às situações e às pessoas depois que elas passaram pela nossa vida. Seria importante que a gente tivesse essa oportunidade de refletir. Mas aquilo que eu falei, e não foi em tom de brincadeira, a questão da oração, de fato, se a gente tiver a oportunidade de orar por algumas pessoas e durante um determinado tempo, a gente vai começar a perceber que algumas mudanças começam a acontecer, ainda que assim muito lentamente, porque é um processo de despertar, né? O benefício da oração, ele é coletivo, tanto é que quando a gente faz o evangelho no nosso lar, a gente beneficia não apenas o nosso lar, a gente beneficia o quarteirão inteiro. E quando a gente vai observar, por exemplo, na obra do Manuel Filomeno de Miranda, a gente vai identificar que existem espíritos que são responsáveis pela vigilância de um quarteirão. E eles são encarregados de uma determinada área. Na hora em que uma família se reúne para trabalhar em nome, né, do Cristo, nesse contexto do Evangelho, ela recebe a assistência espiritual. E se esse trabalho é feito dentro de uma condição de sequência, com horas definidas, com certeza a espiritualidade vai se programar também para se fazer presente. Então, daí a gente tem a noção do que a oração é capaz de fazer. A oração, ela é capaz de promover, por exemplo, grandes realizações. Nós temos uma obra da série André Luiz, que a obra inteira se desenrola a partir de uma prece. Agora, de fato, eu não me recordo o nome do livro, né? Mas tem um livro da série André Luiz, não é o primeiro, nem o segundo, não é Nosso Lar, nem Os Mensageiros, mas ali pelo meio da série André Luiz, ele começa por uma prece que é feita. E aquela prece, ela alcança os pontos mais altos, os pontos culminantes aí do plano espiritual, e todo o desdobramento da prece se dá, do livro se dá por conta da prece. Então a oração é muito importante. E também a compreensão, né? A aceitação. Quem muito reclama porque tem muita coisa mal resolvida ainda dentro de si. E aí a tolerância, né, é um ponto assim, importante para que a gente possa, de repente, conseguir conquistar o coração daquela pessoa. Se ela permitir, né, se abrir
e de fato poder colocar ali as suas lamentações. Porque com certeza quem chora, chora por alguma razão, quem reclama, reclama por alguma razão. Para que a pessoa possa compreender que vai chegar um momento na vida em que ela vai precisar parar de reclamar. A gente vai ver isso em André Luiz, no livro Nosso Lar, quando Clarencio chega para ele, né, e aí pergunta, e aí, tá melhorzinho? Né? Aí aquilo ali é a senha para ele desaguar no mar de queixas, né? E reclama, 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 e Clarencio só escuta. E quando ele termina de reclamar, aí Clarencio traz assim, naqueles conceitos, né? Dos espíritos superiores, né? Ele diz em 2 frases o que André Luiz disse em uma página inteira. Mas a proposta qual é? Mude o seu padrão mental, para que você possa de fato fazer jus a permanecer ali no ambiente e a ser assistido. E ainda tem aquela outra questão. Muitas e muitas vezes a gente reclama que não vê assistência do mundo espiritual em nossas ações. Mas você citou aí a questão do Nosso Lar, e eu acabei lembrando que no começo de Nosso Lar, quando ele está lá na zona umbralina, e a Esde está toda assistindo aquela cena, e não pode interferir porque é um processo natural de recuperação daquele ser. E aí quando André Luiz, retoma a sua consciência e vai a questionar Clarencio o porquê dele não ter interferido, Clarencio vai realmente mostrar e dizer que estava o tempo inteiro vibrando e orando por ele, mas que há certos momentos na nossa vida que a ação tem que ser nossa. E a compreensão e a benevolência vão agir em nosso proveito. Mas a gente tem que agir, a gente tem que reverter. Se a gente fica só se maldizendo, se a gente fica só vangloriando o problema, isso vai sempre aumentar. A gente está captando para perto de nós vibrações negativas. E a gente vai afundar cada vez mais. Bom, a gente conversa muito, ainda falta muita leitura. Então eu vou pedir que coloque o próximo slide, segundo slide, para a gente dar continuidade à nossa leitura e continuar o nosso papo. Ok? Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício que tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Seu vício é a indiferença moral. Digo apenas atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre, por si só, horizontes que a multidão somente mais tarde verá, enquanto que a atividade é a reunião dos esforços de todos para garantir um fim menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos vossos espíritos. Obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. No próximo slide ainda, terceiro slide, por favor, para a gente terminar. Ai o preguiçoso, ai daquele que encerra o seu entendimento. Ai dele, porquanto nós, que somos os guias da humanidade em marcha, lhe aplicaremos o látego e lhe submeteremos à vontade rebelde, por meio da dupla ação do freio e da espora. Toda resistência orgulhosa terá de cedo ou tarde ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Texto curto, mas que rende muita conversa, né, minha gente? Não, eu fiquei espantado aqui com a hora. É verdade. Porque assim, passou realmente voando, né? A gente já está já no horário, aí já partir para o encerramento, né? Exato. Eu queria só fazer assim um último comentário, né? Eu acho que esse texto, na verdade, ele é um texto muito rico, né? De O Evangelho segundo o Espiritismo, mas acho que a Maria Oliveira que colocou a questão aí do sofrimento, né? No comentário que ela fez. Se der para você resgatar aí, eu acho que seria legal para a gente poder ilustrar quando ela fala aí ela falou um trecho aí sobre a questão do sofrimento, né? Vou resgatar aqui. Porque assim, normalmente a gente não quer sofrer, né? Porque tudo que a gente quer é não sofrer.
O comentário foi o seguinte, com base naquela frase, aceita que dói menos, ela disse, se trouxermos para o tema de hoje, é como se nos disséssemos, obedeça e seja resignado que sofre menos. E aí a gente pode aprofundar, né, esse comentário que ela faz, que é um comentário oportuno. A gente sofre menos por quê e como? Porque ninguém quer sofrer. É como aquela música, ninguém quer sofrer, ninguém quer chorar, né? Só que há uma história de Humberto de Campos, e eu vou fechar minha participação com essa história, vou fazer um resumo. Está no livro Pontos e Contos, e o nome da história é O Quinhão do Discípulo. E ele conta que havia uma fila grande de espíritos numa reunião com Jesus. Então era uma espécie assim, de um atendimento fraterno com Jesus. E eram espíritos que naturalmente não eram espíritos de uma condição espiritual qualquer. Eram espíritos que estavam ali pelo mérito das suas próprias conquistas, da sua forma de viver a vida e tudo mais. E um a um eles vão chegando e vão fazendo as suas colocações. Só que, curiosamente, todos eles pedem. E aí chega um e pede porque o noivo está doente, uma moça. E Jesus pede que o noivo seja, né, fique bom. E os espíritos já saem ali já para cumprir as recomendações. Chega um outro que era agricultor e diz, Senhor, meu campo, eu gostaria que ele fosse um campo que rendesse muito para poder ajudar as pessoas e tal. E assim é feito, né? A equipe espiritual vem para auxiliar aquele homem. Um outro pede recursos materiais para poder ajudar as pessoas necessitadas. E assim é feito. E a fila segue, né? Até que chega um que olha e diz, Senhor, eu não quero pedir nada. Eu quero pedir que tu me dês do teu amor. Né? Dá do teu coração para o meu coração. E todos os outros ficam ali observando a cena. E é uma cena muito bonita, e Jesus no final olha para ele, né, e pergunta, então tu queres ser meu discípulo? E ele diz, sim, eu quero. Aí Jesus diz, então vai ser conforme tu queres. E dá uns 5 segundos de silêncio. E ele pergunta, então como vai ser, Senhor? Aí ele diz, para ti reservarei a lição. A lição. Então, é essa lição que às vezes a gente é chamado. E aí a gente não entende o porquê de determinadas situações em que a gente passa, que a gente classifica como sofrimento, mas que na verdade encerram um grande ensinamento para a nossa própria existência. Eu tenho certeza que todos nós aqui que estamos aqui, e quem está em casa também assistindo a gente, vai olhar para trás e vai identificar alguns momentos de lição na vida, mas que saiu fortalecido, que saiu maior do ponto de vista da experiência, né? De olhar para trás e dizer assim, valeu a pena, se fosse para eu fazer eu faria de novo, viveria de novo, porque valeu a pena, foi para isso que Jesus me trouxe aquela lição. Então, essa lição na verdade fica para cada um de nós, para que a gente possa, de fato, avançar, né? E começar a entender o sofrimento de uma forma diferente, porque o sofrimento ele também tem um caráter de instrução na nossa vida. E aí a gente fortalece a obediência e a resignação no cumprimento do dever. Então, fecho aqui a minha participação, né, deixando um abraço bem grande aí para todo mundo, né? Estava com saudade de vocês e a gente se encontra aí nas próximas edições do nosso Evangelho. Muita paz. Bem, antes de mais nada, só agradecer a oportunidade, porque eu e Neto, muitas vezes a gente está do outro lado, está produzindo e não participando, mas a participação é sempre muito bem-vinda, é sempre muito quista. E em relação ao tema de hoje, a questão da resignação e da obediência, só complementando o que o Neto estava dizendo, para fechar, é que muitas e muitas vezes, antes da atitude, se faz necessário a reflexão. Quando o Gianni colocou ainda há pouco, será que Jesus faria isso? Se não, com certeza não faça, porque lá na frente você vai se arrepender, de uma forma ou de outra, aquilo vai lhe marcar. Porque quando a gente tem essa resignação, quando a gente tem essa obediência, a gente entende o real sentido do porquê as coisas nos acontecerem, né? Essa é a clara evidência que a doutrina espírita nos dá.
Porque é muito difícil você encontrar um verdadeiro espírita se maldizendo constantemente das dificuldades que ele passa. Ele pode até dizer, pode até sofrer com aquelas situações, porque realmente muitas vezes são penosas, mas a gente tem a consciência de que naquele momento, aquela situação era necessária. Porque nós só temos dois caminhos para a evolução. Ou a gente evolui pelo amor, ou a gente evolui pela dor. E infelizmente, na condição de espíritos ainda muito involuídos, nós 80% ou ainda mais das vezes escolhemos a dor como princípio evolutivo. Porque a gente não consegue vencer o nosso egoísmo, a gente não consegue vencer a nossa vaidade, a gente não consegue vencer a nossa limitação e acaba frutificando o sofrimento alheio. E a gente sabe que, como Jesus disse, tudo aquilo que causares ao teu irmão voltará em dobro para ti, seja isso de bom ou de ruim. Então, desde já, reflitamos mais, pensemos mais no dia de amanhã. Não no amanhã distante, não precisa ser distante, né? No amanhã simbólico, que o amor, a paz e a virtude divina esteja sempre no coração de cada um de nós. A Maria Oliveira faz uma correçãozinha, assim, na verdade o que quis dizer é que quando nos resignamos e somos obedientes diante dos problemas, é que veremos essa dor como um caminho de redenção. Um caminho mesmo é isso. Então, queria agradecer a todos vocês da TVC, Rede Amigo Espírita e Rádio Fraternidade, que nos acompanham. Mais uma vez, reforçar com vocês que próxima sexta-feira estaremos já transmitindo o congresso, direto do congresso na cidade de João Pessoa, e que fiquem ligados, porque à noite vai ter uma programação super especial, né, Neto? Muito bacana, eu tenho certeza que vocês vão gostar, então fiquem ligados na gente. E essa nossa é exclusiva. É exclusiva. Exclusiva, com certeza. E agora domingo, próximo domingo já, depois de amanhã, teremos mais um ponto a ponto. Então contamos com você também domingo, 4 horas da tarde, para o nosso programa de entrevistas. Queremos que vocês estejam sempre conosco, participando, interagindo, enriquecendo a nossa conversa, né? Então, um grande abraço, beijo a todos. Eu queria que o Neto fizesse a nossa prece final para encerrarmos o nosso evangelho de hoje. Vamos agradecer a Deus por esse momento, pela assistência espiritual que recebemos, rogar o amparo de Jesus, nosso amigo maior, a todos os internautas que estão vinculados conosco, que recebam nesse instante as nossas melhores vibrações e as tuas vibrações de paz, Senhor, de amor, de ternura, que tu possas literalmente invadir através das tuas bênçãos os corações, os lares e as mentes de todas as pessoas que estão vinculadas conosco neste momento. Abençoa o trabalho da Rede Amigo Espírita, da TVC e da Rádio Fraternidade, canais de comunicação que levam a tua mensagem de consolo e de esperança em dias melhores através das ondas da internet. Ser conosco, nos auxiliando sempre, para que a gente possa seguir adiante, superando o que somos, sem olharmos para trás, na certeza de que a vida nos reserva dias melhores, se formos perseverantes e fiéis no cumprimento das nossas responsabilidades. Obrigado, Senhor, por mais este momento. Obrigado pela oportunidade do Evangelho no Lar, que para nós é motivo de muita alegria de sermos úteis na atividade que realizamos. E fica conosco, Jesus amigo, nos abençoando e nos estimulando a irmos além do que caminhamos até aqui, a sermos melhores a cada dia e termos a consciência das nossas limitações, para que possamos continuar no rumo da evolução. Graças a Deus, graças a Ti, Senhor. Grande abraço e até mais. Tchau, pessoal. Bom final de semana. Tchau, tchau.